Inflação do preço dos alimentos no governo Bolsonaro e inflação do preço dos alimentos no governo Lula. Isso aqui é o subgrupo dos alimentos. O que seria? Quando você separa as bebidas adocicadas dos alimentos domiciliar. Primeiro ano do governo Bolsonaro, uma alta de mais de 7%. Segundo ano do governo Bolsonaro, uma alta de mais de 18%. Terceiro ano do governo Bolsonaro, uma alta de mais de 8%. E no último ano dele, tivemos uma alta de 13,23%. No primeiro ano do governo do Lula, teve uma deflação de 0,52%. E no segundo ano do governo dele, teve uma alta de 8,23%. Totalizando os 2 anos do governo do Lula, em torno de 7,7% de inflação. Lembrando que nesses 2 anos do governo dele, teve um aumento do salário mínimo de 16,5%. R$ 1.212 o salário mínimo nessa época, R$ 1.420 o salário mínimo nessa época. Lembrando que nesse período aqui não tinha aumento real do salário mínimo, acima da inflação, e quem ganhava um salário mínimo e meio estava pagando imposto de renda nesse período, tá? Quem ganhava até em torno de 1.700 e pouquinho estava pagando imposto de renda nesse período do governo Bolsonaro. E no governo do Lula foi estendido uma isenção para 2 salários mínimos. Quem ganhava 2 salários mínimos aqui no período dele já estava com uma isenção no imposto de renda. Tivemos em 2025 agora uma inflação em fevereiro, que foi a mais alta registrada nos últimos 22 anos, de 1,31%. É verdade. Só que também tivemos uma inflação a menor registrada dos últimos 20 anos para o mês de janeiro, que foi de 0,16%. Lembrando, aqui a inflação do país estava em 4,6%. Aqui a inflação do país estava em 4,8%, que foi o que encerrou no passado. Aqui nesse período a inflação do país estava em 5,8%, mais alto do que esses 2 anos de governo do Lula. Aqui a inflação do país estava em 10,1%, que foi a 4ª pior inflação do mundo. Aqui nesse período estava em 4,5% e aqui nesse período estava em 4,3%. Lembrando que o Michel Temer recebe de uma inflação que vinha de 3,7%. Como não teve aumento do salário mínimo nem atualização na tabela do imposto de renda, a inflação subiu desnecessariamente e o dólar também aqui nesse período queimou mais de 30 bilhões de reservas sem pandemia, só para vocês lembrarem, no governo Bolsonaro em 2019, e o dólar havia subido 8% nesse referendo ano aqui de 2019 sem pandemia. Bom, esse é o contexto, muita gente não acredita que eu sou ex-bolsonarista, né? Mas enfim, fica a dica aí para você, contexto é tudo.